Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo. No vídeo anterior, nós gravamos sobre o Arago. O que ele fala é o Espírito, né? E que ele fala sobre os sinais dos tempos. Texto que está no capítulo 18 de A Gênese, do Allan Kardec. E como nós comentamos, não dava para gravar mais do que o Arago, que é um texto relativamente curto, porém muito pesado. E eu queria comentar, não só fazer a leitura, mas fazer alguns comentários, como de fato eu fiz. E o que o Arago fala? Que a transição planetária, ela também implica na transição humana. O Arago termina o texto dele dizendo assim: quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Então, o que ele está dizendo aqui? Vamos recapitular. Que a transição planetária, ela é uma lei divina, não tem o que a gente possa frear. Que nós vamos entrar nessa transição planetária, queiramos ou não. Aí vem a mensagem do Dr. Barry, que diz assim: sim, de certo a humanidade se transforma como já se transformou noutras épocas, ou seja, essa não é a primeira transição pela qual a humanidade está passando. Já teve outras, transições. E cada transformação se assinala por uma crise, que é para o gênero humano o que são, observa, para os indivíduos as crises de crescimento. Então, cada transformação, cada transição implica numa crise, porque são mudanças muito grandes. Então a humanidade entra em crise. Aí ele compara com as crises do gênero humano, né? A criança, quando ela sai da primeira infância para a segunda infância, é uma crise. Depois, quando ela entra na adolescência, outra crise. Depois da juventude, da adolescência para a juventude, também é outra crise. Da juventude para a idade adulta, igualmente. Depois, quando entra na velhice, outra crise. Então a gente vê, por quê? Porque cada etapa das nossas vidas implica em transformações, onde a gente precisa se adaptar às novas exigências que a vida coloca para a gente. Então a transição planetária também traz desafios que nós vamos tendo que enfrentar. Mas o Dr. Barry continua. Aquelas se tornam muitas vezes penosas, aquelas quais as crises dolorosas e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Então, assim, toda crise, ela implica num certo sofrimento, que a gente tem que se adaptar, tem que se modificar. Quando a gente não se adapta ou não se modifica, o nosso sofrimento só se estende. Mas a Dr. Barry diz que toda crise, ela também implica uma fase de progresso. Atualmente, nós estamos passando, e para usarmos a linguagem espírita, a saída do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, quando a gente vê o que a gente está presenciando na humanidade, as pessoas com muita dificuldade de relacionamento, tudo é complicado, as pessoas brigam por nada, É porque nós estamos passando por crises. Mas o que os espíritos dizem, que isso vai passar. Aí o Dr. Barry continua. A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio há quase um século no trabalho da sua transformação. Então, olha só, nós já estamos, quando o Dr. Barry escreveu, foi lá no ano de 1868.
Então, quando ele diz que já estava em cheio há um século, ou seja, naquela época já tinha 100 anos que a Terra já estava passando pelo período de transição. Já se passaram 100 anos. Então, vamos pensar, 1868 mais 100 anos, 1968. Mais 100 anos, já estaremos com a transição planetária em pleno desenvolvimento. Pelo que, continua o Dr. Barry, vemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que impelida por invisível força. A gente não sabe o que está acontecendo, a gente não enxerga. Por isso que ele fala, é uma força invisível que está empurrando a humanidade para frente. Assim continuará até que haja outra vez estabilizado. Ou seja, mais uma vez vai haver uma estabilidade. Nós não vamos ficar nessa turbulência que a gente está vivendo hoje para sempre. A não ser depois, quando a gente entrar numa nova transição. Aí ela vai, né? Ele vai dizer, ver estabilizado em novas bases. Novos valores, novo comportamento, novo desenvolvimento tecnológico, moral e etc. Quem a observar a Terra. Então, achará o quê? A Terra, muito mudada em seus costumes, no seu caráter, nas suas leis, em suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social. De modo que, gente, quando nós finalizarmos esse processo de revolução planetária, nós que vivemos aqui hoje, nós vamos estranhar. A Terra vai ser outra, os costumes vão ser outros, as ideias serão outras. Então, por isso é que essa crise é muito grande, que a gente está vivendo situações muito díspares do que a gente estava acostumado. Continua o Dr. Barry. Uma coisa que vos parecerá estranhável, mas que por isso não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, mundo que vos rodeia, experimenta o contra-choque de todas as condições que abalam o mundo dos encarnados. Quer dizer, essa transição que nós estamos vivendo aqui, entre nós encarnados, está ocorrendo também no plano dos desencarnados. Digo mesmo, continua o Dr. Barry, que aquele toma parte ativa nessas comoções. Nada tem isto de surpreendente para quem sabe que os espíritos fazem corpo com a humanidade. Quer dizer, eles fazem parte da humanidade. Então eles estão aqui com a gente. A diferença é o quê? Nós estamos encarnados, eles estão desencarnados, mas eles também estão fazendo parte desse processo de transição. Que eles saem dela e a ela tem de voltar, sendo, pois, natural que se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Então, ou seja, os espíritos encarnam e desencarnam. Então, eles também têm interesse no que está acontecendo aqui com a gente, porque eles vão colher os frutos do que nós estamos fazendo aqui na Terra, assim como nós colhemos os frutos do que nós próprios estamos fazendo e da forma como eles estão encaminhando esse processo no plano espiritual. Ficai, portanto, certos de que, quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões, boas e más, se exacerbam como entre vós. Então, as nossas paixões, ou seja, os nossos vícios, os nossos excessos, acontecem aqui e acontecem lá, porque somos todos espíritos em processo evolutivo. Indizível efervescência, quer dizer, a coisa está em ebulição, aqui e lá. Entra a reinar na coletividade dos espíritos, encarnados e desencarnados, que ainda pertencem ao vosso mundo.
Então, tem os espíritos encarnados, desencarnados, também pertencem à Terra e que aguardam o momento de a ele volver. Então, nós temos, segundo os espíritos informam, tem fila de espírito aguardando a reencarnação aqui na Terra. Por isso é que nós temos que dar muito valor à nossa encarnação, porque é uma bênção e um privilégio estarmos aqui reencarnados com as pessoas que estamos encarnados, no tempo que estamos encarnados, porque tudo foi planejado para que a nossa evolução aconteça. Então, dar valor a esse processo reencarnatório é muito importante, porque a gente não sabe que nova chance a gente vai ter de encarnar com meu pai, com a minha mãe, com os meus entes queridos, receber os meus filhos e por aí por diante, e sermos recebidos, né, por essas pessoas. Continua o Dr. Barry. A agitação dos encarnados e desencarnados se juntam às vezes, e frequentemente mesmo, já que tudo se conjuga em a natureza, as perturbações dos elementos físicos. Dá-se então, durante algum tempo, verdadeira confusão geral, mas que passa como furacão, após o qual o céu volta a estar sereno. Olha só, por que ele fala que passa feito furacão? Porque o tempo, para nós, o que passa muito devagar, para eles é muito rápido. Como nós já falamos, né? O tempo cósmico não passa de um piscar de olhos. Para nós, 2000 anos demora, né? Mas 2000 anos para os espíritos não demora nada, é rápido. E a humanidade reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, começa a percorrer nova etapa de progresso. Então, passar dessa fase, dessa transição maluca entre aspas, né? Porque é maluca para nós, que estamos aqui nesse turbulinho de acontecimentos. Mas isso faz... tudo está de acordo com o planejamento divino. Nada acontece sem que Deus esteja cuidando. Aí nós vamos entrar numa nova etapa de progresso. É no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Então, olha, ele está falando isso lá no século XIX, que é 1868, mais ou menos, que ele está falando, né? Então, o que ele está falando? Que o Espiritismo vai ter um avanço grande. Naquela época, gente, o Espiritismo só era conhecido mal e mal na França. Agora, o Espiritismo avançou, veio aqui para o Brasil e ele está crescendo. A gente vê, por exemplo, espíritos como o Chico Xavier produzindo uma quantidade, já foi, né? O Chico já desencarnou, mas ele produziu uma obra gigantesca, literária, e que deve ser estudada com afinco, porque ele traz muitas informações. O Divaldo Pereira Franco, o Haroldo Dutra Dias, quer dizer, e outros, né? Fora os grandes nomes que são palestrantes, que consolam, que elucidam um monte de coisa dentro da doutrina espírita para as pessoas que buscam esse conhecimento. Aí ele continua dizendo assim: trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Está falando para o homem daquela época. Então nós temos, mas vale para nós também. A gente deve trabalhar mais para o futuro, porque dificilmente nós vamos ver no nosso presente o que está acontecendo nos bastidores. Mas com o tempo a gente vai vendo esse progresso avançar. Era, porém, necessário que esses trabalhos se preparassem antecipadamente, porque eles traçam as sendas da regeneração. Quer dizer, ele está falando lá, né, para a época do Kardec. Ali já estava acontecendo um processo que traçava os caminhos para um mundo de regeneração. Da mesma forma que nós continuamos sendo os artífices do mundo de regeneração. Pela unificação e racionalidade das crenças. Então, olha só. Hoje,
O que a gente vê? Cada vez mais pessoas não se tornando espíritas, esse não é o objetivo, mas entendendo a questão da reencarnação, entendendo a necessidade do perdão, entendendo que nós somos todos filhos de um Pai bondoso, ainda que Ele permita que aconteça um monte de coisa que nos desagrada, mas nos desagrada por quê? Porque nós não temos maturidade para entendermos as leis divinas. Mas Ele está falando aqui, ó, nós vamos aos poucos entendendo como que a lei divina, as leis divinas funcionam. Aí ele finaliza esse parágrafo dizendo: ditosos que deles o quê? Dos trabalhadores, ditosos os trabalhadores que os aproveitam desde já. Quer dizer, quanto mais rapidamente a gente entende a nossa função nesse processo, melhor. Nós somos ditosos, somos felizes por entendermos isso, ainda que ele não esteja prometendo para nós um mundo de felicidade. Não dá, né? Porque nós somos imperfeitos, então plenamente felizes nós não poderemos ser, mas nós somos ditosos porque conseguimos entender que nós estamos participando da construção desse mundo. Tantas penas se pouparão, finaliza o Dr. Barré. Pouparão quem? Esses, os trabalhadores. Quantas forem os proveitos que deles se beneficiem. Então essa é a mensagem do Dr. Barré. Acho que é uma mensagem bastante alentadora e que vocês tenham aproveitado também desse vídeo. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade ainda ao tema transição planetária. Provavelmente eu vou trabalhar a questão das migrações e as migrações, quer dizer, imigração e emigração dos espíritos. Porque aqui ele fala, né, que é esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Então eu acho que esse tema é bastante pertinente e faz parte do capítulo 18, que fala que os tempos são chegados. Se gostaram desse vídeo, dê um joinha, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal se desejarem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.